Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Rodrigo, já me conhece. Estamos aqui lecionando sobre a Lei Complementar 60/94, Lei das Inelegibilidades. Bom, vem cá comigo, olha aqui para mim. A aula passada a gente está falando do impeachment, né? Vem cá, só para a gente entender, só para encerrar esse tema, o impeachment é uma forma de interrupção do mandato presidencial do governador, de um prefeito. Por quê? Porque de alguma maneira ele descumpriu as leis vigentes, tá? Cuidado, tá? Impeachment não é golpe. Isso daí é o maior estelionato eleitoral, a maior conversa mole que existe do mundo. Não é golpe. Quem fala que é golpe é um discurso fraudulento. Golpe é uma ruptura institucional. Não temos ruptura institucional. Não temos. Não temos um país dividido. Temos 92% do país que quer a mudança de governo e outros tantos que estão indecisos e 1% que quer esse governo. Então vamos começar por aí. Segundo, todos os ministros do STF, os 11, falaram unanimemente que não é golpe. Impeachment não é golpe. Tanto é que a presidente da República, quando foi lá nas Nações Unidas, lá na ONU, para falar do clima, ela recuou e não falou que era golpe. Terceiro, o STF determinou o rito muito mais garantista, o rito do impeachment da presidente da República, da Dilma, do que do Collor. Então, se teve uma coisa que foi obedecida, foi contraditória e ampla defesa nesse processo de impeachment. Quarto, todas as democracias do mundo têm golpe. Quer perder um pó, tá vendo como engana? Todas as democracias do mundo têm impeachment, não tem golpe. Por exemplo, o Richard Nixon, quando teve o caso do Watergate e tal, ele sofreu um processo de impeachment. O Bill Clinton, ele quase foi para a rua do governo. Por quê? Porque ele saiu lá com a Mônica Lewinsky lá, e lá nos Estados Unidos existe o crime de perjúrio, aqui não tem. Então ele quase sofreu um processo de impeachment. Por quê? Porque ele mentiu, que ele teve um caso com a jornalista, sei lá, com a estagiária, e não teve, mas ele teve e falou que não teve, então ele mentiu. Então, todas as democracias do mundo têm impeachment, que é um mecanismo de controle. Não pode ser uma Venezuela aqui da vida ou uma Cuba. Não pode, então tem que ter o controle, que o executivo não faz o que quer. Tem que ter aqueles freios de contrapeso que eu falei na aula passada, tá? Então não é golpe, beleza? Se assinar lá na prova que é golpe, você erra a questão, porque não é golpe. Legal? Vamos lá. Condições para elegibilidade. Então vem cá. Lembrando, inelegibilidade, a possibilidade de não ser eleito, a possibilidade de não concorrer a cargos do Executivo e do Legislativo, inelegibilidade. Elegibilidade é a possibilidade de você concorrer a cargos do Judiciário, cargos do Executivo e do Legislativo, tá? Inelegibilidade e elegibilidade. Vamos pegar bem essa ideia e memorizar. As primeiras condições de elegibilidade estão na Constituição Federal. Vem cá comigo, vamos lá. Você vai pegar o artigo 14 e você vai pegar o artigo 12. E você vai ler e vai fazer uma interpretação conforme a Constituição Federal, tá? Ler mais de umas vezes. Ler. Então vamos lá. Quais são as condições para a elegibilidade? Primeiro, nacionalidade brasileira. Alguns cargos da República só brasileiro nato. Vê o artigo do brasileiro nato, tá? Então vem cá. O que é a nacionalidade brasileira? É um vínculo jurídico do Estado, do cidadão com o Estado. Então eu sou brasileiro, você é português, chinês, alemão, italiano. Então é esse vínculo. Então para você se candidatar, para você ter a condição de elegibilidade, você tem que ter a nacionalidade brasileira. Você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. O que é um brasileiro nato? O que nasceu em território nacional, de pais ou mães do estrangeiro. Isso e que era adquirir naturalidade. Então, o critério adotado no Brasil é o ius solis, ou seja, nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Então, você tem que ser brasileiro. O brasileiro naturalizado pode se candidatar a cargos da República? Claro que pode. O brasileiro naturalizado pode se candidatar a governador, a prefeito, a vereador, mas não pode se candidatar a presidente da República, a presidente do Senado, a presidente da Câmara dos Deputados Federais, ministro das Forças Armadas, oficial militar. Esses cargos, os brasileiros naturalizados não podem ocupar, só os natos, tá? Então, o primeiro requisito, você tem que ter nacionalidade brasileira para você ter a possibilidade de ter a elegibilidade, concorrer, certo? A cargos políticos, legislativo e executivo. Vem comigo. Então,
vínculo entre o cidadão e o Estado, pessoa e território. Isso é a nacionalidade. Pleno exercício dos direitos políticos. Como assim? Se eu não tenho o pleno exercício dos direitos políticos, eu não posso me candidatar, eu não posso ser elegível. Por exemplo, eu sou preso. Estou lá fazendo uma patifaria, sou preso flagrante, fico 2, 3, 5 anos preso. Ora, os meus direitos políticos estão suspensos. Não posso. Quando, no caso, que essa aula eu falei, a aula passada, foi do impeachment. A presidente da República foi impeachada. Ponto. Durante esse período de 8 anos, ela não pode concorrer a cargos da República. Não pode. Ela está impedida, porque não é livre o exercício de direito político dela. Não está. Perda da capacidade, a pessoa ficou louca da cabeça. Também não pode. Perde a condição de elegibilidade, ficou com Alzheimer, com Parkinson, enfim. Perdeu a condição de elegibilidade. E assim por diante, tá? Dá uma olhada no artigo 55 da Constituição Federal inteirinho, tá lá as condições. Vamos lá. Alistamento eleitoral. Então eu tenho que ter nacionalidade brasileira, eu tenho que ter o exercício de direitos políticos, o pleno exercício de direitos políticos e o alistamento eleitoral, obrigatório na zona eleitoral. Como assim? Vem cá. Eu lembro, você deve lembrar também, você fez 16 anos, na época, eu estou falando por mim. Fiz 16 anos, o que eu fiz? Fui imediatamente lá na zona eleitoral, onde eu morava. Fui lá, tudo bem, como vai? Eu estou aqui dando entrada na minha documentação porque eu preciso ser eleitor. Antes de fazer os 8 anos eu me antecipei. Ah, pois não. Peguei lá RG, CPF, carteira de identidade, certidão de nascimento, comprovante de residência, tudo isso daí. Eu levei essa documentação lá no cartório eleitoral. Aí foi lá, pá, beleza. Ora, eu me alistei, porque o alistamento eleitoral é obrigatório para 18 anos, tem que fazer. Quem não fez, não tem a mínima possibilidade de prestar concurso. O voto também é obrigatório, então você vai lá, se alista. Então, para você ser elegível, você tem que ter alistamento eleitoral. Legal? Vamos lá, vem cá comigo. O que é o alistamento eleitoral? São o alistamento, aqui está no Código Eleitoral, tá? E o voto são obrigatórios para os brasileiros de um ou outro sexo. Calma. O alistamento eleitoral, o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um ou outro sexo. Deixa eu explicar aqui para vocês. O Código Eleitoral é de 64, entendeu? Então o legislador não tinha uma técnica legislativa, né? Então de um ou de outro sexo, né? Mas faz parte. Vamos lá. Quem não é obrigado a também, né, fazer parte do alistamento eleitoral? Só para você entender. Para você ser elegível, e você precisa ter o alistamento eleitoral. Mas existem pessoas que estão fora dessa situação. Por quê? Vamos lá ver. Quem são as pessoas que não precisam fazer alistamento eleitoral? Os inválidos, que nem eu falei para você, o Alzheimer, Parkinson, enfim. Os maiores de 70 anos, os que se encontrarem fora do país. Enquanto ao voto, os enfermos, os que se encontrarem fora do domicílio, os funcionários civis e militares em serviço, os que impossibilitam de votar. E aqui você pega essa resolução 21.920 do alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os deficientes físicos. Cuidado. Ah, eu sou deficiente físico, eu não ando. Tudo bem, você não anda, mas você é obrigado a se alistar. Ponto. Isso daqui é resolução do Tribunal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Uma coisa é deficiente físico, outra coisa é deficiente mental. Infelizmente tem pessoas que têm essas duas doenças. Mas, se você é deficiente físico, você não é deficiente mental, está cheio de deficiente físico, que trabalha, que estuda. Claro que a vida deles é muito mais difícil que a nossa, que não é deficiente físico. Mas, pela resolução, você é obrigado a votar. Claro, se você estiver doente, enfim, né, você tem que justificar, porque você não votou, enfim. Mas, a princípio, você é obrigado a votar e você é obrigado a se alistar como deficiente físico. Vamos lá, vem cá. Continuando. Condições para a elegibilidade. Domicílio eleitoral na circunscrição. Ora, vem cá. Eu moro em São Paulo. Como é que cargas d'água vão me candidatar em Maceió? Não dá. Eu tenho que provar que meu domicílio eleitoral é aqui em São Paulo. Ponto. Acabou. Como é que você prova? Conta de água, conta de luz, comprovante de residência, etc, etc. Prova que você tem um domicílio aqui, São Paulo e Maceió,
concorre para a eleição, certo? Vem cá. E filiação partidária? Filiação partidária. Ai, vem cá. Eu odeio partido político, eu odeio. Meu amigo, partido político, a palavra partido vem de partir, parte da sociedade. O que significa? Hoje, o partido político significam siglas, mas o partido político é uma parte do que pensam a sociedade. Você pega, por exemplo, o PT, era o Partido dos Trabalhadores, dos sindicatos, ele representava essa categoria, essas pessoas. O PSDB é um partido de quadros, entendeu? Os intelectuais, enfim, cada partido representa uma parte, uma parcela da sociedade. O problema não são os partidos políticos. Você sabe, só um parêntese de 30 segundos. Ah, mas tem que fazer reforma eleitoral, aquela... Meu, na boa, temos 30 partidos políticos, ou mais, ou menos, que muda demais. Quer acabar com o problema da corrupção no país? Quer facilitar as reformas? Acaba com esse número de partidos. Não precisa de 30 partidos, não tem. Esse número de partidos é para traficar horário de televisão, para traficar horário de rádio, televisão e para fazer no jogatina. É para isso que servem esses 30 partidos políticos. Então tem que ter uma cláusula de desempenho, ou popularmente cláusula de barreira, para limitar os partidos políticos. 5, 7, tá bom, não precisa ter 30. Não tem 30 ideologias diferentes. E por aí começa a reforma política. Mas você acha que quem está no poder vai querer fazer isso daí? Enfim, né? Aí complica, né? A mesma pessoa que critica esse sistema eleitoral que a gente tem é a mesma pessoa que tem esses apoios desses 30, 15, 20 partidos, né? Aí não dá, né? Aí complica tudo. Vamos lá, vem cá. Então você precisa ter filiação partidária. Aqui a Lei 9.096, que fala de partidos políticos, ele diz o seguinte: filiação partidária. 1 ano antes. Como assim? Eu quero concorrer à eleição de prefeito de São Paulo. Eu não posso concorrer agora, porque agora em outubro é a eleição. Eu não sou filiado a partido político. Para eu poder concorrer à eleição, eu precisava ter filiado há 1 ano antes. Senão não tem condições, já era. Perdi. Vem cá. Então tá aqui. Filiação partidária só pode filiar-se a partido político o eleitor que tiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Considerar-se-á deferida para todos os efeitos a filiação partidária, com todos os atendimentos e as regras estatutárias do partido. Parágrafo único, defeito da filiação do eleitor poderá ser entregue o comprovante ao interessado no modelo adotado pelo partido. Então vem cá, lemos aqui 5 requisitos constitucionais. Se esses requisitos faltou um, tô fora. Faltou um requisito desse, já era, não vou poder me candidatar, eu sou inelegível. Porque, como eu falei para vocês, a interpretação começa com a Constituição Federal. Depois nós vamos para outra. Vamos lá. Elegibilidade. Isso daqui é simples. Se cair uma questão dessa, você tira 10. Tem que ter a idade, certo? Idade mínima. Vem cá. Eu não posso me candidatar com 18 anos de idade para presidente da República. Não. Por quê? O que o legislador entendeu, constituinte? Olha, certos cargos da República, você precisa ter um pouco de maturidade política, vivência política, para poder ocupar um cargo da responsabilidade, que é ser presidente da República, ser governador. Você não pode colocar um cara de 15 anos para ser governador, não tem. Porque tem situações somente com a vivência que a gente aprende. Passar situações é muito importante. Então o que o legislador entendeu? Olha, se você tem essa idade, você já passou por situações, então você tem, em tese, uma vivência. Claro que isso é em tese, mas é em tese que vai ter que assinar o X. Vamos lá. 35 anos para o presidente e vice-presidente da República e senador. Ora, esse daí tem essa questão, dizem que é a cidadania plena, né? Quando você atinge os 35 anos de idade, você pode votar e ser votado em todos os cargos da República. Isso que é a cidadania plena, quando você atinge 35 anos. Vamos lá. 30 anos para governador e vice-governador do Estado do Distrito Federal. Não esquece do vice, viu? Que às vezes eles perguntam vice, não esquece do vice. Ó. O vice, todo mundo esquece. Não é um vice decorativo, pelo menos para a prova, né? 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 18 anos para vereador. São inelegíveis e inalistáveis os analfabetos.
que é inelegível? Vamos lá, inelegível. Olha para mim. Não vai poder concorrer a cargo público de forma nenhuma. Você é inelegível. Ponto. Isso que é inelegível. Faltou aquelas condições do artigo anterior, você é inelegível. Tem outras, vamos ver. Vem cá. São os inalistáveis. Quem é o inalistável RAI? Requerimento de alistamento eleitoral. O que é isso daqui? Que eu falei para vocês, eu dei minha experiência pessoal. Peguei lá, fiz o meu requerimento de alistamento eleitoral na junta eleitoral. Você tem que ir lá fazer a mesma coisa. Quando fez 18 anos, pega lá, foi lá e fez, acabou. Ponto. Se você não é alistável, você é inelegível. Primeira coisa. Outra, vem cá. E os analfabetos? Lembrando aqui do Tiririca. Vem cá. O Ministério Público achou que o Tiririca era analfabeto. Porque ele é inelegível. Se você for analfabeto, você não pode se alistar. Você não pode se eleger, você não pode concorrer a cargo público. Então, como se o Ministério Público não tem o que fazer, né? Como se não tivesse coisa para se preocupar. Celular em presídio, obras superfaturadas, uma buraqueira desgraçada na cidade, certo? Desvio torto à direita, inquéritos que nunca são concluídos e o Ministério Público não tem o que fazer, né? Ele vai lá encher o saco do Tiririca porque acha que é analfabeto, tá? Mas o TSE, o STF já pacificou isso daí. Tanto é que ele foi entendido como elegível. Ele fez um teste lá de 10 questões, ele fez um ditado de 10 questões, 10 palavras que a Justiça Eleitoral mandou ele fazer, ele acertou 30, né? Que ele acertou 3, 30%. Então ele não é analfabeto, em tese. Analfabeto funcional, ele não é, sabe ler, sabe escrever, enfim. Então ele não é analfabeto, porque se ele fosse determinado como analfabeto, ele era inelegível, certo? Vamos lá, vem cá. O presidente, quem são os inelegíveis? O presidente da República, o governador do Estado, do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso de seus mandatos poderão ser eleitos por um único período subsequente. Então vem cá. O cara é candidato a presidente da República. Foi reeleito? Já era. Não tem terceiro mandato. Acabou. Ele não é reeleito mais. Mesma coisa. Vou pegar aqui o exemplo do Anastasia do Aécio Neves. O Aécio renunciou para ser senador. Aí o Anastasia entrou de vice-prefeito, de vice-governador para governador. Foi reeleito. Já era. Não volta mais. Foi só uma vez. Ponto. Entenderam como é que funcionou? É assim. Vem cá. E a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos deputados da Câmara dos Deputados do Senado Federal, do Presidente da República, mais da Assembleia Legislativa, da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, e a proposta será discutida no Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Tá? Só para você entender, a Constituição Federal no começo tinha 5 anos, aí foi feita a reeleição. Foi uma emenda constitucional, ou seja, 3/5. De cada 5 deputados, 3 votaram a favor da emenda constitucional. Um turno de votação, outro turno de votação. Beleza, pegou, foi para o Senado. 3/5 no Senado. De cada 5 senadores teve que votar a favor da emenda. Um turno de votação, outro turno de votação. Promulgou, acabou. Então, aí foi introduzida a reeleição no Brasil. Certo? Vamos lá. Sim. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, o governador do Estado e do Distrito Federal e o prefeito devem renunciar os respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Vamos aqui dar um exemplo prático. Nosso querido amigo Serra, o nosso querido José Serra, renunciou 6 meses antes o cargo para governador do Estado para se candidatar a presidente da República. Então ele renunciou 6 meses antes, certo? Se ele não renuncia, ele é incompatível. Não dá para disputar. Vem cá, vamos lá. Inelegibilidade é diferente de incompatibilidade. Cuidado. Inelegibilidade não pode ser afastada. Analfabeto. Vem cá. O cara é analfabeto, é inelegível, ponto final. Legal? Vem cá comigo. Incompatibilidade pode.
renúncia para o cargo de governador para disputar o cargo de presidente. Isso que é incompatibilidade. Aí, o MPE ou o interessado tem um dos mecanismos processuais. Vem cá, deixa eu explicar rapidinho. Uma coisa é a lei, outra coisa é o processo. Certo? A lei eleitoral dá mecanismos processuais para que a Constituição Federal, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, leis dos partidos políticos sejam cumpridos. Um desses instrumentos processuais chama-se ação de impugnação de registro de candidatura. É o que está acontecendo no TSE agora, certo? O PSDB entrou com uma ação lá contra a Dilma Rousseff, Justiça Eleitoral, porque há indícios, né, que a campanha da presidente do vice tenha sido abastecida com caixadores da Petrobras. Só há indícios, tá? Não, isso daí não a Petrobras, nossa, não foi saqueada quase nenhuma. Só tinha gente boa lá. Só tinha gente de bom coração, só gente honesta tinha na Petrobras. Ora, se tem essa ação de impugnação de candidatura no TSE, e o TSE, em tese, a jurisprudência do TSE é nessa linha, caça a chapa. Se tiver dinheiro de corrupção e for provado isso na justiça eleitoral, a chapa é caçada. Tanto é que o seu Temer já tá maquiando lá para dividir, para poder separar as contas do presidente e do vice. Mas até outro dia, se você pegar o julgado do STF, cai a chapa toda, né? Vamos ver como vai se desenhar isso daí. Mas são instrumentos processuais que são colocados do Ministério Público Eleitoral, dos partidos políticos, qualquer cidadão, para quê? Para preservar o processo eleitoral. Vamos lá. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge. Vem cá. Outro caso de inelegibilidade. O que é o cônjuge? Marido. Ora, a Lu Alckmin, se não me engano, a esposa do governador, ela não pode se candidatar a cargo de vereador e de deputado estadual. Você é louco? Ela tem influência do marido, não pode. A esposa do Haddad também não pode se candidatar a cargo de vereador. Por quê? Porque tem lá a cônjuge do homem, tem que separar para poder disputar. Certo? Vamos lá, vem. E os parentes consanguíneos e afins? Vem cá. São inelegíveis, não vão poder disputar a eleição. Quem são os consanguíneos? Os de sangue, os irmãos. Certo? Pai, mãe, não pode, os irmãos, consanguíneo, de sangue. E os afins? Se eu caso com uma menina, eu vou ter sogro, o pai dela, a mãe dela, sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado, enteada, cunhados. Esses são os parentes por afinidade. Ora, se eu sou governador do estado, o meu cunhado não pode se candidatar a prefeito, não pode se candidatar a vereador, porque está dentro da jurisdição do território. Legal? Vem cá. Até o segundo grau, por ato de adoção ou por ato de adoção. O que é? Só para a gente entender, não vamos entrar no direito civil, que não importa. Parentes por afinidade, parentes consanguíneos e parentes civis. A adoção é um parentesco civil. Você vai lá, adota uma criança e depois você vira governador, esta criança que adotou, não pode concorrer, porque é seu parente. Porque a influência é muito grande, né? Você imagina, você usa a máquina para colocar seus parentes no governo. E aí tem a súmula do nepotismo que proíbe isso daí. Enfim, vamos lá. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afim até o segundo grau, por adoção do presidente da República, de governador de estado, território, Distrito Federal, de prefeito e quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo ou candidato à eleição. Vem cá. A senhora Lu Alckmin, antes do seu governador ganhar a eleição, já era, por exemplo, deputada federal, deputada estadual ou vereadora. Ora, se ela era antes, ela pode. O que ela não pode, o que a lei proíbe, o que é? A lei proíbe, ela não era, não tinha cargo político conquistado pelo voto. E depois que o marido virou governador, ela vai querer virar deputada estadual? Não pode. Tem que ser antes do marido. Tem um hiato aqui, ó. Antes ela era vereadora. O marido se elegeu? Beleza, ela pode continuar. Beleza. O marido é
governador, depois que o governador pode se eleger? Não, não pode, tá? Isso daí. Vem cá. Uma questão que me falam tudo, governador Garotinho e a Rosinha Garotinho. Toda vez, vem cá, que eu dou essa aula, essa briga, mas e o governador tal? Deixa eu explicar uma coisa pra você. O governador Garotinho, a esposa dele concorreu, mas por que não pode? Calma. O governador, com a lei é clara, não pode a esposa concorrer, usar o marido que está no cargo de governador para ganhar as eleições. Não pode. Mas por que aconteceu isso com a Rosinha? Porque ele renunciou. No momento que o Garotinho renunciou, ele fez o quê? Ele fez campanha eleitoral para a Rosinha Garotinho. E aí abriu a famosa lacuna da lei. E o que o TSE entendeu? Porque isso é inédito na jurisprudência do TSE, ele não sabia o que falava. O que o TSE falou? Não, pera um pouquinho. Já que ele renunciou, vamos fazer de conta que a Rosinha Garotinho é uma forma de reeleição do marido. Vamos fazer de conta que é uma continuidade do governo. Então, ele renunciou, fez campanha para a mulher e a mulher acabou sendo reeleita. E ela não pôde ser mais reeleita, porque o TSE entendeu como se fosse uma continuidade do Garotinho, como se fosse uma reeleição, entendeu? Pelo vínculo de afinidade. Tá? Entenderam isso daí? Não pode, mas ele renunciou para ela concorrer. Essa é a ideia. E o TSE falou, então, faça de conta que o mandato da Rosinha Garotinho é o mesmo mandato do Garotinho, do Antônio Garotinho. Legal? Vamos lá. Inelegibilidade absoluta. Nós temos deixa eu ver aqui. Nós temos a inelegibilidade absoluta e a relativa. São absolutas os inalistáveis. Resolução 521-538. O que você tem que fazer no cartório eleitoral, ou no posto de alistamento eleitoral, ou no posto de alistamento? O servidor eleitoral preencherá o RAI, requerimento de alistamento eleitoral, ou digitará as informações do sistema eleitoral de acordo com os seus dados constantes do documento, apresentando para o eleitor complementados com suas informações pessoais, em conformidade com as exigências do processamento de dados dessas instruções das orientações específicas. Cuidado, ó. Namoro, separação não gera inelegibilidade. Analfabeto, vamos explicar aqui. Eu me candidatei a cargo do executivo e ganhei, sou prefeito de São Paulo. Só que eu sou namorado de uma menina. Estou namorando, sou prefeito. O que o TSE falou do namoro? Tá namorando? Eu moro na minha casa, ela mora na casa dela. Não há inelegibilidade, porque o namoro, juridicamente falando, ele não é reconhecido. Tem umas correntes lá de direito de família, de namoro qualificado, enfim, que eu não vou nem estar nisso daí. Mas, para fins de direito eleitoral, o namoro ele não é reconhecido juridicamente. Então, se é namoro, em tese não vai usar a influência do prefeito, mas claro que pode. E aí cabe o caso concreto analisar. Separação. Na hora que você separou, já era, você rompeu os vínculos de afinidade. Exceção a sogro e a sogra, que sogro e sogra você nunca vai perder, né? O Fábio Júnior tem várias sogras, porque o vínculo de por afinidade de sogra não encerra nunca. Então, essa questão. Então, separou, encerrou a questão da inelegibilidade no que se refere ao cônjuge. Vamos lá, vem cá. E o analfabeto, aquilo que a gente falou da questão do Tiririca, né? Que o STF falou que ele não é analfabeto. Só um promotor que entendeu que é analfabeto. Pena que esse promotor não vai acabar com os celulares do presídio, né? E não vai verificar os inquéritos que estão encostados na civil durante muitos anos. Mas beleza. Imunidade relativa. Vem cá. O que é a imunidade relativa? Tem a imunidade absoluta e a relativa. A relativa é aquela imunidade temporária, passageira. Vem cá. Motivos funcionais, por exemplo. Para o mesmo cargo, para outro cargo. Reeleição, renuncia para disputar outro. Isso é uma imunidade relativa, um motivo funcional. Eu dei o exemplo aqui do Serra. O Serra, ele renunciou, ficou 3 anos no governo de São Paulo, renunciou para disputar a eleição. Isso é uma imunidade relativo. Vem cá. Imunidade relativa. Motivos de domicílio. Mesmo lugar, mesma circunstância. Motivo de parentesco.
parentesco civil ou consanguíneo. O TSE incluiu o companheiro e a união estável. E a união homoafetiva. Então vem cá, mesma coisa, vem cá, mesma coisa vale. Se namoro é uma coisa, a união estável é outra. Eu, prefeito, estou namorando com a menina na minha casa, já era união estável. Então ela não pode se candidatar a cargos no vereador. Certo? Por quê? Porque é da jurisdição do titular. Vem cá. Mesma coisa, união homoafetiva. Lei da inelegibilidade. Meus queridos, eu fiz essa introdução. Vamos entrar na lei da inelegibilidade, porque é imprescindível a interpretação constitucional para você entender os exercícios, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente está aqui de volta, beleza? Um abraço, fé, força e coragem. Valeu, tchau!